Olá, região, é com grande prazer que mais uma vez estamos aqui para falar de coisas boas. E hoje eu estou sendo recebido aqui na igreja do Sétimo Dia pelo pastor Adeilton Ângelo da Silva, ele que faz parte desse ministério, né, pastor? É isso? E nós vamos falar um pouquinho, né, dos trabalhos sociais, quem são os adventistas do Sétimo Dia e bater esse papo, porque nós temos que ter conhecimento, né? O que as igrejas têm feito nas comunidades de Tangará da Serra. E a gente sempre está fazendo esse intercâmbio, né, para mostrar um pouquinho do trabalho social. Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor, para que a gente possa estar falando da igreja do senhor, dentro, né, assim, dos anseios da comunidade da igreja do senhor e também para a sociedade em geral, para que possam ter um conhecimento maior sobre os trabalhos sociais da igreja adventista, e que eu já ouvi falar que é um trabalho muito bonito e muito bacana que vocês têm. É um prazer poder contar com o senhor para passar essas informações. Muito bem, Osmi. Para nós é uma alegria muito grande, uma honra poder participar do quadro do seu programa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Tangará da Serra, ela é representada por 5 comunidades, 5 igrejas, né? Nós temos 5 templos aqui na cidade, temos 2 pastores, eu e o pastor Jefferson, que cuida lá de o que nós chamamos de distrito, né? E nós sempre costumamos fazer ações voltadas para a comunidade. Por exemplo, nós estamos já quase que adentrando aí o segundo semestre, e quando pensamos no segundo semestre, já pensamos também no fim do ano, né? E no final do ano nós temos um programa chamado Mutirão de Natal, onde nós distribuímos alimentos para as pessoas carentes. Para você ter ideia, no ano de 2017, nós fizemos uma arrecadação aqui nos supermercados e conseguimos 8 toneladas de alimentos e distribuímos essas toneladas de alimentos para várias pessoas necessitadas. Mas as nossas ações sociais não param por aí, não é? Por exemplo, aqui à frente eu tenho um livro. Esse livro é intitulado como Esperança para a Família, e a cada ano, Osmi, nós distribuímos um livro desse. A nossa meta é distribuir um livro desse daqui em cada residência da cidade de Tangará da Serra. Em toda a América do Sul há uma distribuição desse livro. Esse ano nós adquirimos 38 mil livros, não é? Só a nossa região aqui. O outro pastor, um amigo meu, ele também adquiriu mais 13 mil livros, então totalizando aí aproximadamente 50 mil livros para nós deixarmos com os tangaraenses. Qual é o conteúdo desse material? Vejam, esse ano nós estamos tratando sobre família, Osmir, porque sabemos que a família é a base da sociedade, mas ela não está tão bem. E essa literatura aqui foi escrita por pessoas, terapeutas, pessoas que conhecem das problemáticas das famílias, e nós queremos contribuir, né, com esse livreto aqui, contendo 10 capítulos, para que as famílias possam ter mais uma opção para viverem bem. E o mais importante, esse livro está todo baseado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, né? E temos várias outras ações também realizadas pelos Desbravadores. O Clube de Desbravadores é um clube de juvenis e adolescentes que realiza costumeiramente ações sociais, né? Parecido com os escoteiros, só que os nossos princípios e valores são mais voltados para o aspecto cristão. Eles são jovens e adolescentes de 10 anos até os seus 16 anos, e eles fazem atividades, fazem acampamentos, têm muitas aventuras. Nós temos o Clube de Aventureiros também, que é um clube menor para menores de 6 anos a 9 anos. E assim sucessivamente. Temos, só para finalizar essa parte social, temos um departamento na nossa igreja chamada ASA, entendeu? Agência Solidária Adventista. É o departamento que se encarrega de cuidar das necessidades materiais, tanto dos membros quanto daqueles que estão nos ladeando. Que maravilha. Pastor, o senhor já veio de fora ou o senhor é daqui de Tangará mesmo?
Muito bem. Eu acho que meu sotaque me condena, né? Eu sou natural do estado de Alagoas, sou alagoano. Já fui pastor em alguns outros lugares aqui do país e tenho hoje a grata satisfação de estar aqui em Tangará da Serra há aproximadamente 3 anos. No dia 6 de agosto já farei 3 anos aqui em Tangará da Serra e estou tendo realmente a alegria de viver aqui na cidade. Não é uma cidade gostosa, um povo muito acolhedor, muito caloroso, e amo também as igrejas que cuido, né? Que maravilha. Pastor, quem são os adventistas do sétimo dia? Muito bem. Nós, adventistas do sétimo dia, fazemos parte do segmento protestante. Nós somos cristãos protestantes. O nosso surgimento data do ano de 1863, quando um grupo de pessoas reunidas decidiu viver os valores e os princípios contidos na palavra de Deus, né, dentro de um contexto profético, assim como a Bíblia apresenta. Então nós surgimos nessa data, no ano de 1863, hoje nós somos 20 milhões de pessoas no mundo, estamos em 215 países do mundo, estamos presentes, temos 169 clínicas e hospitais no mundo. Eu tenho alguns dados aqui que gostaria de passar rapidamente para vocês. Nós temos também 8.208 unidades de escolas. Sim. Entendeu? Inclusive inaugurou uma aqui em Tangará da Serra. Exatamente. Aqui na Rua 19 nós temos uma escola adventista que visa também fortalecer os princípios e valores cristãos para as crianças que ali estão, né? Então, nós somos uma igreja que está presente em 215 países desse mundo. E o nosso propósito, por que nós existimos? Para que a igreja adventista existe? Ela existe para pregar o evangelho que a Bíblia apresenta. Agora, pregar o evangelho que a Bíblia apresenta não é apenas discursar sobre Jesus. É viver na prática aquilo que Jesus viveu. É cuidar do necessitado. Nós temos uma consciência, como adventistas do sétimo dia, uma consciência muito aguçada social. Nós entendemos que as dificuldades sociais que essa cidade tem é de responsabilidade nossa também, não só dos adventistas, mas de todas as igrejas. Não é só do poder público, é nossa responsabilidade também. Então, nós entendemos que existimos para pregar o evangelho. O evangelho ele precisa ser pregado também e principalmente através das práticas de amor que Jesus assim ensinou. Que maravilha. Pastor, fora a escola que foi inaugurada esse ano, também tivemos aquele evento na praça aqui dos Pioneiros. Isso. É onde foi a inauguração da TV Novo Tempo, né? Osmi, a TV Novo Tempo, ela tem hoje a sua sede lá em Jacareí, São Paulo. Em Jacareí, São Paulo. E ela já está espalhada com os seus pontos de transmissão em muitos lugares do país. Aqui no Mato Grosso, nós só temos 3 lugares que já tem a TV Novo Tempo em canal aberto. Um é Cuiabá, o outro é Rondonópolis e a terceira cidade é Tangará da Serra. A grade de programas da TV Novo Tempo é uma grade assim muito boa, como você assiste. Nós temos programas variados ali, nós temos programas sobre saúde, sobre orientação para a família, nós temos programas relacionados também ao estudo da palavra de Deus. O leque é bem aberto, né? E a TV Novo Tempo aqui em Tangará da Serra ela está no canal 39.1, certo? É simples, se você tem o canal da TV digital na sua casa, é só programar, fazer a programação automática, que já vai chegar no canal Novo Tempo. Agora na Sky está no canal 33, na Oi 214 e também na NET canal 184. Nós fizemos uma distribuição no sábado pela manhã desses folhetos e lá na Praça dos Pioneiros, sábado à tarde, sábado passado, dia 4, nós tivemos uma grande celebração. Qual foi o objetivo dessa celebração? Agradecer a Deus pela conquista de termos mais um canal. Nós sabemos que aqui em Tangará da Serra nós temos excelentes canais, não é? E o canal da TV Novo Tempo, ele chega como uma proposta para fortalecer
Os canais que têm princípios e valores que regem e que devem reger as famílias, as instituições, as comunidades, as igrejas também. E nós estamos felizes por isso. Então, pastor, para que eles existem, né? Uhum. Dando sequência ali à primeira pergunta. Isso. Para que nós adventistas existimos? Qual é o nosso propósito principal? Eu vou reforçar, Osmi, aqui para você, dizendo para você o seguinte. Nós somos uma igreja cristã. E por sermos uma igreja cristã, nós seguimos não apenas as orientações, mas o exemplo que Cristo nos deixou. A nossa finalidade aqui, nessa terra, enquanto adventistas do sétimo dia, é apresentarmos o evangelho, que a Bíblia chama de evangelho eterno, para aquelas pessoas que vivem angustiadas, que vivem nos seus dilemas, que vivem à base dos seus traumas, apresentar a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Observe bem, o nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia, por que esse nome? A palavra adventista vem da expressão advento, ou seja, nós aguardamos o retorno de Jesus a essa terra. Nós acreditamos que os 10 mandamentos foram deixados por Deus para nós seguirmos, e em especial o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado, que apresenta para nós a proposta de que Deus ele deseja que nós descansemos de todos os nossos fardos, das nossas correrias, e tenhamos um encontro especial com Ele nesse dia que Ele reservou para nós. Então nós existimos para que pregarmos a palavra de Deus, nós temos um compromisso com a verdade da palavra de Deus, sem sermos fanáticos, sem sermos radicais, sem sermos preconceituosos, não é? A nossa mensagem é uma mensagem abrangente para todas as pessoas, entendendo que o Senhor Jesus Cristo nos ama e deseja realizar uma transformação contínua na nossa vida. Então, as nossas igrejas existem para a pregação do Evangelho. E eu já falei para você e finalizo essa resposta dizendo para você o seguinte: a pregação do Evangelho, para nós, no nosso entendimento, é pregar que Jesus está voltando, pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa, mas também que Jesus alimenta o necessitado, que Jesus tem roupa para vestir. Só um adendo aqui, nossa igreja também faz um trabalho no presídio. Todas as quartas-feiras de manhã, nós enviamos pessoas para fazer um trabalho com os detentos. Por que isso? Ah, pastor, mas algumas pessoas dizem, mas aquele pessoal não tem mais recuperação, aquilo ali tem tudo que morrer. Nós não entendemos assim porque a Bíblia não apresenta assim. Eles erraram, precisam pagar pelos seus erros. Mas é naquele momento que eles estão ali que Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 25, que quando nós visitamos os encarcerados, nós estávamos também, naquele momento, atendendo ao Senhor Jesus. Então, esse é o Evangelho na prática, é um Evangelho que tem um viés social e de justiça. Veja só, o nosso sistema de organização, ele é diferente do sistema de organização de algumas igrejas. A maioria das igrejas, elas têm um sistema de organização chamado congregacionalismo. Como é? Cada igreja tem o seu pastor e ela tem uma independência das outras. Certo? Ela funciona e todos os recursos que ela tem, ela gere dentro dela mesma. Entendeu? Na igreja adventista é diferente. Nós temos um sistema, não é congregacionalista, o nosso sistema é representativo. Como é isso? Por exemplo, eu como pastor, eu cuido de um grupo de igrejas. Só que esse grupo de igrejas está ligado a uma sede que nós temos aqui, por exemplo, em Cuiabá. E eu também estou ligado a essa sede. Essa sede em Cuiabá, ela é co-irmã da sede que fica em Brasília, da sede que fica em Tocantins, em Palmas, da sede que fica em Goiânia e da sede que fica também em Campo Grande, porque aqui nós já abordamos o Centro-Oeste. Essas sedes, elas estão ligadas a uma sede
geral que está em Brasília, que nós chamamos de União de Igrejas. Mas, como essa união de igreja, nós temos várias outras nas regiões aqui do Brasil. E essas uniões, elas estão ligadas a uma sede maior que cuida da América do Sul toda, que é a Divisão Sul-Americana. Como a Divisão Sul-Americana, nós temos 13 sedes em todo o mundo. E essas sedes estão ligadas à Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica na cidade de Washington, lá nos Estados Unidos. Por exemplo, eu como pastor, só para que você possa entender, eu sou pastor aqui em Tangará da Serra. O meu salário é exatamente igual ao meu chefe, o meu presidente, pastor-presidente, que fica em Cuiabá. Por que essa igualdade de salários? Para eu não ficar sendo tentado a querer ir para lugares melhores por causa de salários. Outra coisa, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor não pega no dinheiro das ofertas. Aqui, por exemplo, nessa igreja, o nosso tesoureiro é um voluntário, é um irmão da igreja. Por exemplo, é o nosso irmão José Osmar, ele é proprietário de uma contabilidade ali em frente ao TTC. Ele é nosso tesoureiro, ele não ganha nada por isso. E ele que gere todas as finanças de ofertas, de dízimos. E eu não pego em nenhum centavo do que entra na salva aqui dos irmãos. O meu salário, esse valor, ele é enviado para lá, para a sede, e ele é redistribuído para aquelas igrejas também que têm outras necessidades. Por exemplo, nós estamos aqui num templo muito confortável, certo? Mas nós temos aqui na cidade igrejas que têm uma situação bem dificultosa. Então, uma parte do valor que é recolhido aqui é enviado para ajudar aquelas igrejas mais carentes. Entendeu? Então nós somos uma rede de igrejas. E outra coisa, eu estou no meu 3º ano. Por via de regra, a gente passa 4 anos em cada lugar. Por exemplo, eu comecei meu trabalho em Salvador. De Salvador, eu fui morar em Caruaru, Pernambuco. De Caruaru, fui para Manaus. De Manaus voltei para Feira de Santana, de Feira de Santana vim para Goiânia e de Goiânia vim para cá. Com a média aí de 4 anos, isso aí. Mas o meu tempo foi menos, entendeu? Foi bem menos do que isso. Foi uma situação bem atípica. Mas os pastores da Igreja Adventista, eles não passam muito tempo no lugar só, entendeu? Porque nós entendemos que o Senhor dessa igreja não é o pastor local, o Senhor dessa igreja é Deus. Quem conduz as coisas nessa igreja é Deus. O ser humano é apenas um instrumento. Então nós estamos organizados dessa forma. As nossas escolas têm o mesmo propósito que as igrejas têm. Os nossos hospitais têm o mesmo propósito, que é salvar, apresentar a salvação para as pessoas. Que maravilha, pastor. Pastor, qual é o papel social da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Muito bem, muito boa pergunta, Osmi. Eu quero reforçar alguns pontos que coloquei para vocês. Nós entendemos que as questões sociais da cidade de Tangará da Serra são também de responsabilidade nossa. Eu já te falei, nós temos aqui alguns departamentos na igreja, e um dos departamentos é o departamento da ASA. Inclusive aqui no anexo do prédio nosso, nós temos uma sala que tem... ela é reservada para colocarmos mantimentos, arroz, feijão. Então nós fazemos cestas básicas aqui para ajudar, na medida do possível, aquelas pessoas necessitadas. Então nós entendemos que é nosso papel social como igreja, matar a fome do necessitado. Se as pessoas que estiverem precisando de medicamentos e que estiver ao nosso alcance, nós fazemos isso. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos 9 médicos. Desses médicos, assim, nós não obrigamos os médicos a fazerem isso, mas a maioria deles tem uma parte social a fazer, como cristão. E nós ficamos felizes em relação a isso. Nós ficamos muito felizes, porque eles, como cristãos, eles fazem a parte social deles, consultas grátis, alguns deles fazem isso. Então, nós entendemos que nós estamos aqui para servir a comunidade de Tangará da Serra, e cada igreja, onde estiver, está para servir. Porque eu repito para você, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo sendo pregado de maneira discursiva, mas de maneira prática também.
e principalmente prática, né? Quem são os desbravadores da igreja? Muito bem. E como eu te falei, os desbravadores é um clube de juvenis, adolescentes e jovens que se reúne a cada domingo. Eles têm pré-requisitos que envolvem princípios morais, princípios civis, princípios familiares. E eles se reúnem todos os domingos com a finalidade de que possam elaborar, planejar meios para que possam servir também a comunidade. Eles têm acampamentos, eles fazem muitas ações que são edificantes para eles e edificantes para os outros. Não é composto apenas de jovens adventistas, é um clube aberto. Nós temos vários jovens que não são adventistas que fazem parte desse clube. Assim como nós temos os aventureiros também. Os aventureiros são aqueles que têm a idade de 6 até 9 anos e que são essencialmente os mesmos princípios. Entendeu? Nós, por exemplo, dia 13 é aniversário da cidade, é isso? Dia 13. Os nossos clubes vão marchar. Clube de desbravadores e aventureiros. Vão marchar e tal. Então, nós estamos sempre buscando interagir com a cidade, interagir com a sociedade e servir, porque esse é um princípio básico da vida cristã. Que maravilha. Pastor, nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto já já. O que tem no Hiper? Hiper tem tudo, tudo tem. Hiper tem tudo, tudo tem. Vem que tem. Hiper Contado, onde tem de tudo. Hiper Contado, 3311-3900. Estamos prontos pra lhe ajudar. Vem pras drogarias Poupe Já. Variedade, preço baixo e o melhor atendimento. Sua saúde em primeiro lugar. Drogarias Poupe Já. Aqui valorizamos o seu bem-estar. Drogarias Poupe Já. O lugar certo pra economizar. Drogarias Poupe Já. O lugar certo pra economizar. Venha almoçar com a gente. Conforto, cortesia, rápido, prático e mais barato do que você imagina. Você come bem sem desperdício e ainda lavamos a louça pra você. Hotel e restaurante La Carreta, valorizando o seu tempo livre. Porque minha mãe sempre me pede para lavar as mãos antes das refeições. Eu não sujo elas mesmo. Ah, entendi. Deve ser para bater palmas para a comida dela. Tudo na vida tem um motivo. E o nosso é você. Alimentos Maçom. É tudo de bom. Aqui na Nova Nilson Auto Center, você conhece o alinhamento mais moderno do estado. Os serviços de suspensão, freios, troca de óleo e as melhores marcas em pneus e rodas. E o exclusivo Espaço Café. Nova Nilson Auto Center, Avenida Brasil, Jardim Cidade Alta. O que tem no Hiper? Hiper tem tudo, tudo tem. Hiper tem tudo, tudo tem. Vem que tem. Hiper Contado, onde tem de tudo. Hiper Contado, 3311-3900. A gente acredita que ser você mesmo é o que ressalta a sua beleza. Foi quando eu descobri a magia de mudar e me amar todo dia. De me querer bem, me querer muito bem. Mudar me faz tão bem, mudar me faz tão bem. Escolha tudo, escolha viver sempre bem. Mas e se você pudesse escolher algo para se destacar ainda mais? O que seria? Foi quando eu descobri a magia de mudar e me amar todo dia. De me querer bem, me querer muito bem.
Mudar me faz tão bem, mudar me faz tão bem. Escolha tudo, escolha viver sempre bem. Escolha tudo. Vem pra SZ Studio, o seu estúdio de estética e beleza. Quer iniciar o ano de bem com a vida? A Viso Center te ajuda. Toda loja com até 10 vezes sem juros nos cartões. Óculos solar de várias marcas famosas em diversos modelos. Relógios de tamanhos e marcas renomadas. A sua lente tá arriscada ou a sua armação quebrou? Na Viso Center tem uma infinidade de opções com preço justo. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões. Temos profissionais especializados para a sua orientação. Viso Center. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Você conhece o Tangará Shopping? Para quem gosta de comprar. 58 lojas, 16 quiosques e um supermercado. Tem também serviços de utilidade. Para quem curte diversão, cinema com filmes atuais e game center com jogos de última geração. Para quem gosta de comer bem, café, bar temático e praça de alimentação. Então, quer saber mais? Venha para o Tangará Shopping. Aqui tem tudo o que você precisa. No Assim Assado, quarta noite tem frango no rolete, quinta à la carte e sexta com rodízio de massas. Aos domingos para o seu almoço, carne assada e frango no rolete. Assim Assado, fone 3326-6436. Estamos de volta aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o pastor Adeilton, ele que nos fala sobre o trabalho da igreja, o que é a igreja e o porquê da igreja. Pastor, o senhor me permite, o senhor me dá licença, eu quero mostrar aqui como nós estamos no Dia das Mães. Eu vou estar sorteando essa cesta aqui com esses produtos maravilhosos da Aspen Casa Estilo. Vocês vão lá no meu Face, no programa Osmir Bardelli, ou no YouTube, se inscrevam lá e estarão participando então do sorteio. Se sintam à vontade para poder ganhar. Olha, é uma coisa chique, tá? Coisas de produtos assim de primeiro mundo. Aí uma parceria da Aspen Casa Estilo. E curtem lá também a página da Aspen Casa Estilo para poder aí estar participando desse grande sorteio aí, que é um oferecimento dessa cesta maravilhosa da Aspen. Pastor, nos fale um pouquinho como a igreja lida com as famílias, né? Muito bem. O trabalho com as famílias. Isso. É uma boa pergunta também, Osmi. Veja só, nós entendemos que a família é a base da sociedade. Essa frase já virou até um chavão. E geralmente o chavão, ele com o tempo vai perdendo os seus pontos de reflexão. Mas nós não deixamos de refletir porque esse é um chavão verdadeiro. A família é a base. Eu, como te falei, eu faço um trabalho no presídio. Todas as quartas-feiras nós estamos ali presente com os detentos. E a gente identifica que a maioria deles vem de lares desestruturados. E nós entendemos, enquanto adventistas do sétimo dia, que nós precisamos fazer algo continuamente pelas famílias. Por exemplo, não se baseia apenas em uma distribuição de livros. Nós vamos distribuir dia 25 de maio desse mês, nós vamos fazer uma grande distribuição dessa literatura. Vai ajudar as famílias. Mas assim, nós temos outros pontos mais objetivos de auxílio em relação às famílias. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos uma estrutura, nós chamamos de Ministério Infantil. Todos os sábados de manhã,
os pais trazem as suas crianças e elas são orientadas, elas ensinadas de como viver de acordo com as orientações de Deus. Além disso, já falei para vocês, nós temos o Clube de Aventureiros, que é um clube extraordinário para crianças, o Clube de Desbravadores também. E assim, nós queremos famílias saudáveis. No dia 1º de junho nós estaremos recebendo uma pessoa muito capacitada que está vindo de Cuiabá para falar para os pais como podemos melhorar a relação entre pais e filhos. É um programa para a nossa igreja, mas é aberto para aqueles que quiserem participar. Então, a nossa atenção para com as famílias, ela está baseada na palavra de Deus e também na percepção do caos que temos visto em muitas famílias. Então queremos, como igreja, também ajudar as famílias nesse sentido. Pastor, como a igreja adventista lida com as finanças? Muito bem. Veja só, nós entendemos que nós não existimos enquanto igreja para ficar pedindo dinheiro às pessoas. Eu sei que hoje, infelizmente, muitas igrejas, a figura das igrejas e a figura dos pastores está muito maculada hoje em dia, exatamente porque existem muitos pastores, não todos, porque existem pastores sérios, existem igrejas sérias, mas muitas das igrejas hoje em dia, elas são pontos comerciais. Eu tenho que admitir isso. E com toda a ética, eu não estou querendo fugir à ética, mas eu tenho que admitir isso. Existem determinadas igrejas que quando as pessoas entram, o que parece é que elas estão ali participando de uma bolsa de valores, né? E o toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Nós não compactuamos com isso. Mas nós, como é que nós entendemos o dinheiro? Nós entendemos o dinheiro do ponto de vista bíblico. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é algo importante para a vida do ser humano. O dinheiro, ele faz parte do processo da vida cristã. O dinheiro, ele é importantíssimo para a pregação do Evangelho. Só que o Evangelho, ele deve ser pregado para alcançar os corações das pessoas, não o bolso das pessoas. O bolso é uma consequência. Eu vou doar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, se eu estiver à vontade na minha relação com Deus. Essa aqui é a questão. Esse aqui é o ponto. Eu tenho que entender o dízimo e a oferta como um ponto de adoração minha para com Deus. Eu não devo ser estimulado por qualquer líder religioso a dizimar e a ofertar para que Deus possa me conceder bênçãos. Isso é barganha com Deus, isso não pode existir. Pastor, do ponto de vista do senhor, é um prenúncio do Armagedon chegando? Porque o Velho Testamento é sinal dos falsos profetas, lidar com a carência das pessoas para tomar posse do dinheiro delas, né? Oferecer uma cura, que a cura não vem porque a pessoa não tem fé. Porque é muito relativo isso daí, né? A gente que tem um pouco conhecimento, Jesus falava assim, tu queres ser curado, mas que a pessoa não tiver uma mudança de hábito, que a pessoa não tiver dentro dela um propósito de seguir a doutrina, porque quando a pessoa adentra uma igreja, não é a igreja que tem que mudar por ela que tem que seguir a doutrina. E aí fica difícil, porque as pessoas não aceitam as mudanças, não está hábita a aceitar as mudanças. E daí fica pulando de galho em galho. Essa igreja é muito severa, eu vou para outra, e a outra, e a outra. Quando chega, vê, ela passou por várias igrejas e não mudou. Muito bem, Osmi. A pergunta é muito interessante. E nós, enquanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos que esses acontecimentos religiosos, eles já foram previstos por Jesus há aproximadamente 2000 anos atrás. O que está aqui escrito em Mateus capítulo 24, por exemplo, Jesus disse aqui no versículo 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e o texto vem sendo discorrido aqui, e aqui nesse próprio contexto aqui, a palavra de Deus deixa claro para nós que muitos falsos profetas virão.
Agora, o que é um falso profeta? Um falso profeta é aquela pessoa que está com a Bíblia na mão, dizendo que está pregando a palavra de Deus, mas na verdade tem interesses espúrios com a palavra de Deus na mão. Eu quero repetir aqui o que eu já falei. O meu propósito aqui não é falar mal de igreja A, de igreja B, de igreja C. Mas assim, é inevitável que quando a gente abre a palavra de Deus, a gente deixe de explicitar a verdade, a realidade do momento em que estamos vivendo. Na mesma medida, Osmir, que Jesus Cristo está desejoso de que o Evangelho seja pregado, nós também entendemos que existe uma força contrária a essa, que a Bíblia chama do inimigo das nossas almas, querendo confundir a mente das pessoas sinceras em relação a esse assunto. Então, qual é o apelo que eu faço para todos os ouvintes desse momento e para aquelas pessoas que são verdadeiramente sinceras e que querem encontrar a verdade de Deus na sua palavra? Estude a Bíblia. Não fique apenas com a palavra do líder religioso. Ao chegar em casa, abra sua Bíblia, medite, fale com Deus, que Deus vai apresentar para essa pessoa a verdade. Agora, é verdade que não é tão simples, não é tão fácil, porque as propostas são as mais variadas possíveis, não é? Mas Deus nunca deixará um filho seu sincero em confusão por muito tempo. Com certeza. Bateis e abrireis, procurais e acharás. É bíblico. Pastor, mas eu vejo assim, que as pessoas têm que, quando vem a uma igreja, seja ela adventista ou uma outra, ela tem que fazer uma mudança, uma transformação. Essa transformação seria assim de atitudes, do modo como ela vivia e do modo como ela passa a viver. Tem que ser diferente. Até mesmo líderes religiosos, como o senhor disse, pregando uma coisa e fazendo outra, né? Eu fiquei sabendo, pastor, o senhor me desculpe eu falar isso aqui na sua entrevista, de um pastor que pregava uma coisa e está lá no clero, lá superior, lá, que eu sei, né? Ele foi afastado, ele ganhava 10 mil reais, foi afastado das suas funções, né? E está vivendo lá está vivendo do salário da esposa, né? Assim, eu fiquei sabendo. Isso é muito triste, né? Porque um homem que deveria de dar exemplo não está dando, né? Assim assediava várias mulheres dentro do teu ministério. Mas vamos lá, pastor, continuar aqui, né? Vamos orar por ele, para que Deus abençoe e dê a sabedoria a ele também, porque ele, como ser humano, né, deve ter sido tentado aí, né? Osmir, me permita só fazer um comentário desse ponto que você colocou, que foi muito oportuno, posso falar? Pode, pastor. Observe bem, é triste a realidade, eu não sei exatamente a quem você se refere, mas é uma realidade, entendeu? Eu, por exemplo, como pastor, eu não estou livre de cair nas tentações que existem, todos nós somos pecadores. Agora, tem uma coisa maravilhosa, extraordinária, que eu gostaria de dizer para você, dizer para o querido ouvinte. Deus é capaz de restaurar a vida de qualquer pessoa, independente dos pecados que ela tenha cometido. Por exemplo, quando eu lembro do apóstolo Paulo, na Bíblia, ele era um assassino de cristãos. Deus o transformou em um pregador, o mais proeminente pregador do cristianismo naquela ocasião, obviamente depois do Senhor Jesus Cristo. E ele chegou a um ponto de um dia dizer assim: já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu acho que a beleza mais bela, me desculpem a redundância, mas a beleza mais bela do cristianismo é essa capacidade que Deus tem de nos aceitar, independente dos erros e das falhas que nós cometemos, e nos transformar, porque na verdade a transformação quem gera em nós é Jesus Cristo. Nós, por nós mesmos, não temos condição alguma de nos transformar.
Há um texto até na Bíblia que traz perguntas retóricas que ilustram muito bem isso aí. Que diz assim, pode um leopardo mudar a cor da sua pele? Não pode. Mas o Criador do leopardo pode mudar a cor da pele dele. Eu, como pecador, infelizmente, depois do pecado de Adão e Eva, infelizmente eu herdei isso. Você herdou os seus pecados, todos nós herdamos os nossos pecados. Mas Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário a vitória sobre o pecado. E Ele pode me transformar. Só que eu preciso permitir que Ele viva em mim. Se Ele vive em mim, como o apóstolo Paulo disse, já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí sim a mudança é implementada. Com certeza. Pastor, eu convido o senhor para assistir a matéria ali do Celton, né, do Grupo KD. Ele vai nos falar sobre a feijoada deles. Vamos ver lá o que ele tem para nos falar. Gente, estou aqui ao lado do Elton, ele que vai nos falar um pouquinho da feijoada que acontece dia 18, que faz parte das comemorações do aniversário de 15 anos do Grupo KD. E fala aí um pouquinho o que vai ter de bom lá, né? O lugar, o que vai rolar, os pagodeiros de plantão estão convidados. Então, Osmir, dia 18 de maio vai ter a nossa feijuca do KD, que é a primeira parte da comemoração do nosso aniversário de 15 anos. Vai ser lá no Inbox, inclusive vai ter a participação também da dupla Maicon César e Rafael, um sertanejo para a galera curtir também. E nós estaremos fazendo uma roda de samba e ainda vai rolar uma feijoada da hora lá para a galera curtir. E vai ter algum convidado também para tocar um cavaquinho? O que vai rolar? Então, na verdade, a gente está convidando todos os nossos amigos músicos da cidade vão participar com a gente lá dessa roda de samba, vão cantar. E vai ser uma festa maravilhosa, né? Comemorar 15 anos de carreira não é todo dia que a gente faz, né? Com certeza. E a gente vai estar lá gravando para ver quem vai passar por lá, tal, pegando umas imagens bacanas, tal, para poder estar mostrando aí, então, no programa nosso, né? Programa Osmir Bardelli. E mostrando... os pais também podem estar levando os filhinhos, as crias, os menininhos para brincar lá no parquinho que vai ter lá atrás? Isso. Bom, as crianças também vão ter o espaço deles lá no fundo, no Inbox, que tem um espaço Kids lá, né? É maravilhoso, inclusive. Acho que até o melhor de Tangará da Serra a galera vai poder levar aí os seus filhos e poder curtir lá a festa e deixar seus filhos brincando. Tá, e o lançamento do CD ainda vai acontecer? Então, o DVD a gente vai gravar no segundo semestre, né? E esperamos também estar aqui novamente falando para todos os telespectadores aí sobre esse projeto nosso. Esse semestre a gente vai estar fazendo a feijoada, já fizemos rifa, né? Estamos levantando recurso. É importante falar que essa feijoada, o objetivo maior dela é arrecadar fundos para a gravação do nosso DVD, que vai acontecer no segundo semestre. Bacana. Eu acho importante essa valorização do samba, o pessoal curte isso. A galera jovem curte isso, o samba de raiz. Tem muita gente em Tangará que, como muita gente de fora, do Rio, São Paulo, Paraná, eles curtem bastante. E eu vejo assim que falta isso, né? Essas rodas de samba em nossa cidade. Por isso mesmo tem que se promover, sempre tem que estar buscando promover isso daí, porque a galera gosta, curte, está no sangue do pessoal. Com certeza. E aí a gente vai estar lá fazendo esse especial Roda de Samba com a feijoada. E todo mundo convidado, dia 18 de maio, por favor, vamos lá prestigiar. Ingressos antecipados a gente está vendendo, e tem lá no Shopping Box também, e rapaziada do Grupo KD, apenas R$30 antecipado. E na hora vai ser 40. E fala das páginas sociais também, para o pessoal entrar. Então, nós temos o Instagram do Grupo KD, @Grupo KD, o Facebook, estamos no Facebook, tem o nosso canal no YouTube. E basicamente é isso. Vai rolar umas meninas bonitas do Rio de Janeiro lá dançando, pagodinho. Tá? Vai ter muita gente bonita e isso aí, vai ser show de bola. Vai ser show de bola. Aguardem as surpresas lá, hein? Vai ter muitas surpresas para vocês. E é isso aí então. Valeu, Osmir. Obrigado aí. Um abraço para todo o pessoal. Obrigado, pessoal de casa aí. E contamos com a presença de todos, hein? Comemorar com a gente. Valeu. Até dia 18, então, lá no Inbox. Estamos de volta aqui, conversando com o pastor Adeilton Ângelo da Silva,
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele que nos conta um pouquinho, né? Pastor, como a Igreja Adventista lida com assuntos bioéticos e sociais? Muito bem, muito boa pergunta também. Nós sabemos que existe uma tensão já de algum tempo sobre determinados assuntos, como, por exemplo, aborto e outros assuntos que estão relacionados a essa questão bioética, né? Por exemplo, o aborto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que, biblicamente falando, a vida ela começa a existir na concepção. Quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo, naquele encontro já há a concepção da vida. E a partir daquele momento, a vida, apesar de não ter um formato, aquele embrião não ter um formato físico que nós temos, mas ali já é vida. Aliás, o salmista Davi, no Salmo 139, verso 16, ele diz que quando ele ainda era uma substância informe, Deus já tinha planos para a vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, sem boca, sem olho, sem nariz, sem orelha, sem mão, sem braço, apenas um embrião, Deus já nos considerava vida, porque Ele já tinha planos para a nossa vida. Então nós entendemos que o aborto, ele, biblicamente falando, ele não deve ser aconselhado, não é? Ele não deve ser perpetuado. Então nós entendemos que esse assunto é um assunto que, a despeito de muitas discordâncias, e nós respeitamos muitos posicionamentos, inclusive jurídicos, posicionamentos até de cunho psicológico também, mas nós entendemos que o ramo da ciência que tem autoridade para falar sobre a questão da vida é a biologia. É a biologia. Ela tem. Agora, para nós, o que está acima de tudo é a palavra de Deus. E um dia que a biologia der uma opinião diferente, um dia que a justiça der uma opinião diferente, um dia que qualquer ramo dessa vida der uma opinião diferente da Bíblia, nós, adventistas do sétimo dia, a despeito de estarmos na contramão, nós iremos ficar com a palavra de Deus. Está certo. Porque eu também eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque é o que você falou. Então, eu sempre fui contra o aborto. Não é agora que eu vou apoiar o aborto. Então, fique vocês sabendo que eu sou contra o aborto. E contra umas outras coisas também. Mas respeitamos quem pensa diferente. Eu respeito porque está numa fase de... muita tensão. Né? De muita tensão, que deve buscar mais conhecimento. Mas vai chegar lá. Ore, que você vai chegar lá. Pastor, como a Igreja Adventista lida com a política? Muito boa pergunta também. Nós queremos dizer para você, Osmi, e para todo o tangaraense que está nos assistindo, que nós não somos apolíticos. Nós entendemos que a política ela é extremamente necessária, sobretudo quando nós entendemos, em essência, o que é a palavra política. Agora, o que nós adventistas não somos? Nós não somos partidários. Nós não tomamos partido. Por exemplo, nós não promovemos, enquanto igreja, candidatos. Agora, nós proibimos membros da nossa igreja a se candidatarem? Não, nós não proibimos. Por exemplo, nessa próxima campanha, eu já sei de um membro da nossa igreja aqui que será candidato a vereador. Eu tenho um irmão lá em Alagoas que ele é reiteradas vezes candidato a vereador. E eu apoio o meu irmão. Eu, como cristão, eu apoio meu irmão e sem nenhum problema. Apesar de que eu entendo que o meio político é muito desafiador. Mas, apesar de ser desafiador, ele não é impossível de se permanecer honesto lá dentro. Porque nós temos políticos honestos. Nós temos. Agora, nós não somos partidários.
nós não defendemos a bandeira de um partido. Aqui na igreja nossa, nós não levantamos uma bandeira dizendo o seguinte: olha, defendemos aqui esse partido, ou o partido tal, ou o partido tal. Não. Nós não nos envolvemos com os partidos. Agora, por exemplo, o atual prefeito, um exemplo, se ele, no pleito dele, se for necessário um dia ele vir dar umas palavras aqui para a igreja, na condição de prefeito, ele vem. Não é porque é o prefeito Fábio, mas qualquer outro prefeito ou qualquer vereador que tenha uma vida exemplar e tudo mais, não temos nenhum problema com isso. Agora, nós nunca vamos fazer campanhas para qualquer candidato que seja ele do executivo, do legislativo, seja ele de qual for a ramificação. O que a Igreja Adventista pensa sobre o futuro da humanidade? Muito boa pergunta também, Osmi. Veja só, nós temos uma expectativa bíblica de que o mundo, da maneira como está caminhando, ele não irá evoluir. Ele está em decadência. Quando nós olhamos para a situação social atual do mundo, para a situação moral do mundo, para a situação relacionada à saúde, à educação, a famílias e qualquer área da vida, a gente percebe que não está havendo uma evolução. Eu, particularmente, essa é a minha perspectiva, e quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que as coisas estão caminhando nessa direção, para não algo melhor. Apesar de que a nossa visão otimista, ela nunca pode se ocultar. Nós devemos ser otimistas porque nosso otimismo está focado na esperança em Deus. Agora, o que nós acreditamos, de acordo com a Bíblia? A Bíblia diz que Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E nós acreditamos nessa realidade. O livro de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo. E para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse é um dos muitos textos da Bíblia que fundamentam a nossa crença de que a humanidade, apesar de estar caminhando em degraus descendentes, Jesus Cristo vai resolver o problema nosso. Essa é que é a realidade que a Bíblia apresenta. Agora, a volta de Jesus é uma realidade bíblica, de acordo com o que é apresentado? É. Mas assim, é para quem? É para todas as pessoas que assim desejarem, para que assim escolherem. Então, quando eu olho para o mundo, por incrível que pareça, Osmi, Deus não criou o mundo para o mundo estar dessa maneira. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo aonde foi que tudo começou a dar errado. E nós olhamos para o livro de Gênesis e percebemos que foi a partir daquela desobediência de Adão e Eva. Só que apesar daquela desobediência de Adão e Eva, sabe qual foi o grande plano de Deus? Enviar o seu filho. Agora, mesmo nós que temos essa expectativa da volta de Jesus, nós também entendemos que nós devemos buscar, ainda aqui nessa terra, viver de maneira melhor. Buscar melhorar, buscar crescer. Mas entendemos que a humanidade, ela está chegando em um ponto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Um ponto que tem levado as pessoas a se angustiarem cada vez mais. O vazio existencial tem se intensificado no coração das pessoas. E não é só daquelas pessoas que não têm dinheiro. Principalmente dos corações de muitas pessoas que têm muito dinheiro. Por que isso? De onde vem essa angústia? O ser humano está cada vez mais buscando ter, e quanto mais tem, não está satisfeito com o que tem. Cada vez mais valorizando as coisas e menos valorizando as pessoas. Por que essa confusão? Por que esse caos se instalando? E é nesse momento que Jesus diz, quando essas coisas, Lucas capítulo 28, ele diz assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É uma questão de crença bíblica.
Entende? Então, nós acreditamos, enquanto adventistas do sétimo dia, que a situação desse mundo está ruim, não está boa. Não está boa. Existem países que a situação está pior ainda. Porém, apesar da nossa importância enquanto igreja para ajudar socialmente as pessoas, que não devemos fazer, mas nós entendemos que o melhor de tudo ainda está por vir quando Jesus retornar a essa terra. Veja, eu não estou, Osmi, aqui defendendo uma crença da Igreja Adventista, não estou dizendo que todos devem pensar dessa maneira, não. Eu estou expressando para você a maneira como a Igreja Adventista pensa sobre a humanidade. E aí fica uma oportunidade de reflexão e de aceitação ou de rejeição também dessa proposta, porque nós somos livres para aceitar ou rejeitar. O que a igreja pensa sobre o meio ambiente? Como está o meio ambiente? O que nós pensamos sobre o meio ambiente? Essa é uma boa pergunta também, Osmi, e nós acreditamos o seguinte: nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou todas as coisas, Deus criou a natureza, Deus criou tudo que existe nesse mundo em 6 dias. Ele criou as plantas, criou as águas, criou o firmamento, o céu, criou o ser humano no 6º dia, como está relatado em Gênesis capítulos de 1 ao capítulo 1 e 2. Como Deus criou todas as coisas, nós acreditamos que tudo que Deus fez é bom. E se é bom, precisa ser preservado. Por exemplo, como adventistas do sétimo dia, nosso coração se parte quando nós sabemos dos desmatamentos desnecessários, quando nós sabemos de determinadas disfunções que existem nessa terra, baseada no lucro, com finalidades lucrativas, sem considerar a preservação do todo, a preservação da vida como um todo. Então nós promovemos a vida, é nosso dever, nós entendemos que é nosso dever preservar a natureza como um todo. Entende? Agora é interessante. Pastor, mas o senhor falou agora há pouco que Jesus vai voltar e que esse mundo vai ser destruído. Isso está na Bíblia. Só que mesmo assim, não nos dá o direito de fazer a destruição. A destruição ela vai existir por uma ocasião do retorno de Jesus. E isso vai ser promovido pelas circunstâncias, nas circunstâncias. Mas nós, enquanto seres humanos, precisamos promover a vida. Viver nessa terra aqui como se fôssemos viver eternamente aqui, cuidando do meio ambiente. Porque quando cuidamos do meio ambiente, nós sabemos que estamos cuidando do ser humano. Quanto melhor é a qualidade de vida no meio ambiente, melhor é a qualidade de vida entre os seres humanos. Pastor, muito obrigado por ter nos recebido aqui na igreja, né? E obrigado aí então pelas palavras, por passar essas informações para todos nós. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E eu quero convidar vocês então a curtir a página do programa Osmir Bardelli, assistir na íntegra essa entrevista. Você que está chegando agora, que não conseguiu assistir essa entrevista, você pode assistir lá no programa Facebook, programa Osmir Bardelli, e no YouTube também. E estará participando dessa sexta aqui, através da Aspa em Casa Estilo, né? Que nos presenteou para dar para sua mãe. Um grande abraço a todas as mães, que Deus possa abençoar, iluminar e dar muita sabedoria a todas as mães do nosso Brasil e do nosso mundo. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.